O Jornal da Globo News, edição de 1h, está começando agora. Vamos a Brasília com uma notícia de agora. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou hoje ao Supremo Tribunal Federal o presidente do Senado, Renan Calheiros, na Operação Lava Jato. Quem tem os detalhes é o repórter Marcelo Cosme. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Gabi. Essa denúncia, mais uma que chega ao Supremo, é dentro da Operação Lava Jato, daqueles 8 inquéritos que tem contra Renan Calheiros. Dessa vez, ele é denunciado ao Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Essa denúncia faz parte das informações que vieram na delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e trata justamente da atuação de 2 parlamentares, entre eles Renan Calheiros, na contratação de uma empresa por parte da Petrobras. Então, Renan Calheiros agora é denunciado mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República. Vamos só lembrar que há pouco mais de 2 semanas, Renan Calheiros virou réu pela primeira vez, mas nada dentro da Operação Lava Jato. Isso foi uma outra questão lá de 2006 e depois que a denúncia chegou em 2013, em relação a que ele teria despesas pessoais pagas, a pensão de uma filha que tem com a jornalista Mônica Veloso, por uma empreiteira. Isso é a primeira vez que ele virou réu. Agora, então, ele corre o risco de virar réu mais uma vez, porque ele acaba de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, eu vou repetir, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pela contratação, atuação na contratação de uma empresa por parte da Petrobras. Renan Calheiros tinha 11 ações lá tramitando no Supremo Tribunal Federal, uma virou réu e agora ele acaba de ser denunciado mais uma vez, isso dentro da Operação Lava Jato. Agora se abre um prazo para que ele se apresente à defesa e depois o Supremo Tribunal Federal tem que decidir se aceita ou não essa denúncia e se Renan Calheiros vira réu ou não. Vamos lembrar que semana passada Renan Calheiros ficou aí no centro das atenções porque tinha toda aquela polêmica. Um réu pode estar na linha sucessória da presidência da República ou não? O Supremo Tribunal Federal deu uma liminar que ele não cumpriu, durou 48 horas e ficou decidido o seguinte: por mais que Renan Calheiros seja réu, ele fica fora, a pessoa de Renan Calheiros, não o presidente do Senado, ele fica fora da linha sucessória. Então ele não pode, em hipótese alguma, assumir a presidência da República caso Michel Temer viaje e Rodrigo Maia também. Então, Renan Calheiros, que já é cliente do Supremo Tribunal Federal, acaba de ser denunciado mais uma vez e agora dentro da Operação Lava Jato. Gabriela. Marcelo, a política vive aí, né? A Brasília vive esse momento, primeiro dia da semana, depois da divulgação da delação premiada do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, o Cláudio Melo Filho. As denúncias revelam um esquema de pagamento de propina envolvendo a cúpula do PMDB e o presidente Michel Temer. Ele citou 51 políticos de 11 partidos que teriam recebido doações legais ou caixa 2. E olha que esse é o primeiro dos 77 acordos de delação firmados por executivos da empreiteira. Marcelo, ontem já houve reuniões de Temer com os aliados, hoje teve outra. O presidente se mobiliza para mudar o foco das delações para as votações no Congresso, não é isso? Pois é, na verdade ele tenta dar um ar de normalidade, dizendo que o governo não vai ser afetado. Inclusive ele cancelou uma viagem que tinha a São Paulo, está nesse momento no Palácio Planalto reunido com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o senador Romero Jucá, que foi ministro temporariamente, mas a gente sabe que além de líder do governo no Senado, ele é um grande articulador, uma presença forte no governo de Michel Temer. E os 3 que estão reunidos nesse momento são citados nesse pré-acordo de delação que justamente desde o fim de semana abalou aí todo mundo aqui em Brasília, porque traz 51 nomes e vamos lembrar que Cláudio Melo é um dos top 5, top 5 das delações das 77, porque ele era quem fazia articulação da Odebrecht com todo o Congresso. Por isso ele cita claramente quais eram os nomes que atuavam no Senado, quais eram os nomes que atuavam aqui na Câmara e todo mundo que ele tinha negociações nos últimos anos. Vamos dar uma olhadinha, uma resumida aí na delação desse ex-diretor da Odebrecht, por favor, agora. No acordo de delação premiada, o ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, cita 51 políticos de 11 partidos que teriam recebido doações legais ou caixa 2. E narra também como parte desses políticos retribuiu, atuando em defesa dos interesses da Odebrecht no governo e no Congresso. Segundo Cláudio Filho, o presidente Michel Temer, quando ainda era vice, pediu diretamente doações em pelo menos uma ocasião. No Senado, a Odebrecht atuava através de Romero Jucá, Renan Calheiros e Eunício Oliveira, todos do PMDB.
Na Câmara, os interesses da empresa eram defendidos principalmente por Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima e Moreira Franco, também do PMDB, e que formaram o primeiro escalão do Planalto quando Temer assumiu a presidência. Além dos esquemas com as cúpulas do PMDB na Câmara e no Senado, Cláudio citou outros políticos, como Rodrigo Maia, do DEM, atual presidente da Câmara, e Jacques Wagner, do PT, ex-governador da Bahia. Em nota, o presidente Michel Temer repudiou as acusações de Cláudio Melo Filho, que considerou falsas. O documento diz que as doações feitas pela construtora Odebrecht ao PMDB foram todas por transferência bancária e declaradas ao TSE. Negou ainda que tenha havido Caixa 2 e entrega em dinheiro a pedido do presidente. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a acusação é mentirosa e que não foi candidato em 2014. O ministro afirmou que nunca tratou de arrecadação para deputados ou para quem quer que seja. Romero Jucá informou que desconhece a delação, mas negou que recebesse recursos para o PMDB. O senador disse que está à disposição da Justiça para esclarecimentos. O senador Renan Calheiros disse que jamais credenciou, autorizou ou consentiu que terceiros falassem em seu nome em qualquer circunstância. Ele reiterou que é nula a chance de se encontrar irregularidades em suas contas pessoais ou eleitorais. O líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira, disse que todos os recursos arrecadados em suas campanhas foram recebidos de acordo com a lei e aprovados pela Justiça Eleitoral. Ele falou ainda que nunca autorizou o uso de seu nome por terceiros, nem recebeu recursos para aprovação ou apresentação de projetos no Legislativo. O ex-ministro Gedel Vieira Lima informou que estranha qualquer citação do nome dele nessa delação. Disse ainda que as doações da Odebrecht foram declaradas à Justiça Eleitoral. O secretário de Programas de Parcerias de Investimento, Moreira Franco, também disse que a acusação é mentirosa. Afirmou que jamais falou sobre política ou recursos para o PMDB com Cláudio Melo Filho. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que todas as doações recebidas foram legais e declaradas ao TSE. Disse que nunca recebeu vantagem indevida para votar qualquer matéria na casa. Nós não conseguimos contato com o ex-ministro Jacques Wagner.